Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Guilherme, depois de muito tempo aparecendo aqui no meu canal. Bom, hoje, como você viu aí no título do vídeo, eu venho trazer um estudo bíblico falando sobre o Espírito Santo. Na verdade, vocês perceberam que tem muito tempo que eu posto vídeos no meu canal, né? Justamente porque eu estou fazendo outras coisas aqui na minha vida, eu deixei o canal de lado por um tempo. E não Com esse vídeo não quer dizer exatamente que eu vou voltar a gravar vídeos, né? Na verdade é porque o Espírito Santo me tocou para eu fazer um vídeo falando sobre justamente ele, né? Sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque uma amiga minha, é uma amiga que, na verdade, eu nem conheço ela pessoalmente, eu conheci ela pelo WhatsApp, a irmã Lene, abraço, irmã. Eu conversando com ela, eu percebi que ela tinha algumas dúvidas com relação à pessoa divina do Espírito Santo e eu, Deus tocou no meu coração que eu deveria ensinar ela, né? Deveria mostrar para ela o que eu sei, né, da palavra de Deus, do Espírito de Profecia, sobre, né, o Espírito Santo. E eu pensei comigo assim, vou gravar um vídeo para a irmã. Mas aí eu pensei, logo em seguida, eu creio que o Espírito Santo me iluminou. Por que não fazer um vídeo e postar no canal, né? Porque aí talvez mais pessoas vão poder ver e vão poder aprender sobre esse assunto. Que é um assunto. Eu tô com uma porta aqui que tá abrindo sozinha. Outras pessoas vão poder, né, aprender, não só a irmã Lene, mas várias outras pessoas vão poder entender mais sobre esse assunto. Então eu decidi gravar esse vídeo. Tem muito tempo que eu não gravo vídeo, eu perdi todo o profissionalismo, tá? É um vídeo simples, comum, não esperem, enfim, uma edição incrível, mirabolante. Na verdade, eu simplesmente quero mesmo ler a Bíblia com vocês. Então eu estou preparado aqui, tá? Com um estudo bíblico que eu mesmo fiz, um slide, né? Que eu preparei para poder passar esse estudo. Esse vídeo, adianto para vocês, esse vídeo não vai ser um vídeo curto, tá? É um estudo bíblico complexo. Então, vai fácil aí mais de uma hora, tá? Então, eu estou tirando aqui um momento, né, especial para isso, para poder fazer esse vídeo, fazer esse estudo. Inicialmente, como eu falei, seria só para a irmã Lene, mas eu decidi que esse vídeo deve ser postado no meu canal. O canal não tem muito alcance, né? Eu não tenho nem 1.000 inscritos, mas tá aí, né? Se em algum momento eu precisar explicar esse assunto para alguma outra pessoa, algum irmão da igreja, alguma pessoa que está recebendo estudo bíblico, eu não vou precisar, assim, necessariamente, né? A depender, falar tudo. Eu vou mandar o vídeo. Irmão, assista o vídeo lá, eu fiz um vídeo. E quem tiver interesse, né, vai aprender. Se você que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus, você vai ver até o final. Você não precisa ver tudo de uma vez, pode ver pausadamente, enfim, o importante é que você assista. Você pode também estar enviando, tá, para seus amigos, para as pessoas que você sabe que têm dúvidas sobre o assunto do Espírito Santo, para você abençoar também outras pessoas, ok? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. ah, eu vou sumir aqui da tela, tá? Na verdade, eu vou diminuir aqui a minha cara. Na verdade, eu vou sumir. Deixa eu tirar aqui por um momento. Então, nós vamos estar utilizando aqui esse slide, tá? Um slide que eu mesmo preparei, com o título aí, né? Quem é o Espírito Santo? E não vamos usar só esse slide, né? Nós vamos ler a Bíblia. E aqui, as leituras que eu vou estar fazendo, deixa eu só fechar umas pastas aqui. Como eu falei para você, esse vídeo não está sendo nada profissional, viu? Eu abri aqui no navegador 4 Bíblias diferentes que a gente vai precisar utilizar, talvez, para que não haja dúvida sobre o assunto. Então, temos aqui a Bíblia NVI, né, a nova versão internacional. Temos a Bíblia Almeida Revista Atualizada, que é a mais utilizada por quase todo mundo, né, a mais antiga. A Bíblia Preta. Temos aqui a Nova Almeida, que é a versão nova da João Ferreira de Almeida. E temos também a NVT, que é a nova versão transformadora. Todas Bíblias ótimas, muito sérias. Eu deixei todas elas abertas aqui porque se nós precisarmos analisar, né, em outros textos, vai ficar melhor para a gente poder entender o assunto. Deixei aqui também outras guias abertas de coisas que nós vamos ter que entender e também um artigo muito importante aqui do Centro White, explicando um pouco mais sobre, como você está vendo aqui o título, né? O debate adventista sobre a Trindade, né? Então, o estudo vai ser extenso, vamos analisar vários pontos. Vamos começar com a Bíblia, ok? Na verdade, vamos começar com a oração. Então, eu vou voltar aqui para a transmissão aqui da minha cara. Eu convido você neste momento a orar comigo, tá? E entenda, isso aqui é um estudo bíblico, tá? Então, eu não estou pregando e tampouco estou defendendo uma opinião, simplesmente. Na verdade, nós vamos estudar, ok? Então, eu mesmo estarei aprendendo aqui. Claro que eu já estudei isso aqui antes, óbvio, não estou falando que eu não sei, mas também vou aprender novamente
E tem coisas novas também, inclusive desse Centro White aqui. Esse site eu não li tudo, então vamos ler algumas coisas juntos, ok? É, não se incomode que eu fico puxando o ar com frequência, tá? Eu sinto uma falta de ar mesmo, eu tenho uma leve ansiedade, mentira, uma ansiedade forte. E às vezes eu sinto uma falta de ar. Vocês vão ouvir também, às vezes, um barulho de moto passando, não tem jeito. Eu tô no meu quarto aqui, e esse quarto, embora seja forrado, eu tive que abrir a janela, porque senão eu ia morrer de calor. Tá muito quente aqui na minha região, extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, e se eu não ficasse com ele aberto, a janela eu iria morrer aqui. Então, não se incomoda que às vezes vai ter alguns ruídos, mas eu creio que não vai interromper o nosso estudo, tá certo? Acho que é isso. Talvez o vídeo, minha voz também esteja um pouco baixa, tá? Então, peço já que vocês aumentem o som o volume do celular de vocês, ok? Então, dito posto, vamos orar? Vamos falar com Deus? Grandioso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que você está nos dando de poder juntos, eu aqui neste presente momento, né, orando ao Senhor. Estou orando primeiramente aqui só eu e ti, mas as pessoas que vão ver esse vídeo no futuro, né, elas vão orar também enquanto vê esse vídeo. Desde já eu peço que o teu Espírito Santo seja nos dado para que nós possamos entender, meu Deus, a mensagem da palavra de Deus sobre o Senhor, sobre o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor nos dê luz do céu, que o Senhor não nos deixe ficar enganados quanto a esse assunto, não nos permita ficar confusos, mas que nossa mente e nosso entendimento seja completo sobre esse assunto que o Senhor tem a nos revelar através deste estudo. Que o Senhor possa estar me usando também, que eu use as palavras corretas, que eu fale segundo o que está escrito, que eu não seja aqui um instrumento de Satanás para enganar ninguém, nem para desvirtuar as pessoas da fé. Peço que o Senhor esteja realizando essa obra, Pai, na nossa vida, neste momento. Que o Senhor fale com o irmão e a irmã que está assistindo esse vídeo e que essa pessoa, né, em nome do Senhor, possa realmente se dedicar ao estudo da palavra e que ela possa ficar até o final, ainda que não veja o vídeo todo de uma vez, mas que possa terminar esse vídeo e entender verdadeiramente quem é o Espírito Santo. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok? Vamos lá? Então, eu vou desaparecer aqui, não vou ficar aparecendo o tempo todo, tá? Eu só vou aparecer quando eu quiser falar alguma coisa cara a cara aqui com o irmão, com vocês, tá bom? No momento, então, vamos pro slide, tá? Então, vamos lá. Ah, quem é o Espírito Santo? Vamos começar. Primeiramente, vamos ler a Bíblia, né? Vamos abrir a Bíblia. E eu vou estar abrindo aqui a Bíblia já na imagem para vocês, tá? Se você quiser abrir na sua Bíblia também, você pode. Deve, mas talvez até você achar o texto, você já vai perder um pouco aqui o fio da meada. Então, eu vou estar abrindo aqui a mesma Bíblia que você tem na sua casa, tá bom? Só que aqui no meu navegador. Então, eu vou usar aqui, para esse texto, eu vou usar especificamente a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais comum, ok? Então, o texto ó, já esqueci, minha mente é fraca. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É uma advertência, primeiramente para a gente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui rapidamente. Opa, na verdade, eu. Ok. Então, a palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Na verdade, esse texto aqui eu li na na nova versão transformadora. Eu acabei confundindo aqui. Então, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Fazendo o quê? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Detalhe que espíritos enganadores aqui não são demônios, mas são profetas, pessoas, tá? E há ensinamentos de demônios, aí sim. Então, é o que o texto diz. Aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, basicamente diz a mesma coisa, só vou abrir aqui só para que não haja dúvida, né? Talvez você não conheça a versão NVT. Então, aqui na João Ferreira de Almeida, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok. Então, primeiramente, vou voltar aqui para mim. Você precisa entender esse texto, que esse texto ele está dizendo uma coisa muito séria para nós, que muitas pessoas vão abandonar a verdadeira fé, né, a verdade do Senhor, porque vão acreditar em ensinamentos de homens, né, espíritos ali enganadores,
que vem de doutrinas de demônios, de ensinamentos de demônios. Então, eu já vou abrir o jogo com você, tá? Eu não vou ficar aqui deixando curiosidade. Nós vamos estudar o assunto todo, mas eu já vou abrir o jogo com vocês. Eu sei e acredito que a doutrina do Espírito Santo, como está escrita no livro Nisto Cremos, né? Que é o livro em que está escrito todas as nossas 28 crenças, aquele livro que foi produzido com muito cuidado, ele está certo, tá? O Manual da Igreja prevê que o Nisto Cremos tem ali todas as nossas crenças fundamentadas na palavra de Deus e no Espírito de profecia. E o livro Nisto Cremos, inclusive, não vamos ler ele aqui todo, vamos ler alguns trechos que você vai ver. Ele diz claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina, é Deus, Deus distinto. Assim como o Pai é um e o Filho é outro, o Espírito Santo também é outro. Então, os Adventistas do sétimo dia, geral, acreditam na Trindade. Nós somos trinitarianos, tá? Então, eu estou já deixando claro para vocês, e nós vamos ter provas aqui pela Bíblia, ok? Pelo Espírito de Profecia, que não acreditar na Trindade, como os Adventistas do sétimo dia acreditam, segundo o livro Nisto Cremos, a Bíblia e o Espírito de Profecia, é uma heresia, é um ensinamento de demônio. Então, qualquer pessoa que tente ensinar para você que o Espírito Santo não é uma pessoa divina, não é distinto, não é um ser divino como o Pai, como o Filho, essa pessoa, então, ela está incorrendo aqui, né? Eu vou voltar aqui para o texto. Ela está sendo um espírito enganador e está ensinando doutrina de demônio. Guilherme, você tem certeza disso que você está falando? Tenho, mas eu não vou simplesmente falar para você que eu estou certo, que eu acredito nisso e você tem que acreditar. Não, por favor, calma lá. Você vai ver comigo. Então vamos fazer um estudo. Só que eu já estou abrindo o jogo para você. A Igreja adventistas do sétimo dia, de forma oficial, no livro Nisto Cremos, no Manual da Igreja, no Espírito de Profecia e na Bíblia, nós temos crença trinitariana. Nós somos trinitarianos, ou seja, nós cremos na Trindade. E cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ponto. Algumas pessoas da igreja, que fazem parte da igreja, não estão acreditando nessa crença oficial da igreja, usando muitos argumentos, usando a Bíblia também, até o Espírito de Profecia, para dizer, então, que a igreja, oficialmente falando, está errada, né? Então, que essa crença da igreja, que está no livro Nisto Cremos, que é a crença do Deus Espírito Santo, ela está errada e ela é uma heresia. Então, nós temos aqui um choque de crenças, de teologias. De um lado, temos oficialmente a igreja, pelo livro Nisto Cremos, declarando que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa divina, distinta. Não é o Pai, não é Jesus, é o representante, enfim, nós vamos já ver. Ok, e de outro lado temos pessoas, algumas poucas, é a minoria, tá? Muito minoria. Inclusive, essas pessoas argumentam até isso, né? Que por eles serem minoria, então eles estão certos. Já que, né, em todas as eras do mundo, o remanescente sempre é um povo pequeno. Olha só, cuidado, presta atenção. Então, a minoria da igreja não acredita no Espírito Santo. Creem que ele é, na verdade, ele não, né? Não é nem ele. Creem que o Espírito Santo é um atributo de Deus. Ou é o próprio Deus, ou é o próprio Cristo, ou os dois. Mas não tem três, é dois. Então não existe trindade para esse grupo pequeno que eu estou mencionando. Existe só dois, o Pai e o Filho. É assim que eles acreditam, ok? Vou mostrar para vocês aqui, então, a visão bíblica e do Nisto Cremos e do Espírito de Profecia sobre esse assunto. Você precisa, então, continuar comigo para você entender. Você vai ver o que que diz a palavra, a revelação. Eu vou mostrar aqui três fontes de revelação: a Bíblia, o Nisto Cremos e o Espírito de Profecia. E perdão, redundância. Eu ainda estarei mostrando outros argumentos também, tá? Argumentos aqui fortificando ainda mais para que você entenda a verdade, ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui no slide. Então, vamos ver o que que o Listo Cremos fala? Lembrando, Listo Cremos, esse livro aqui, né? Ele é o livro, como você está vendo aqui na imagem, que contém as 28 crenças. Opa, peraí, eu esqueci de tirar a minha cara. Eu não posso me esquecer disso. Aqui. Esse é o livro em que estão as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. Crer nessas doutrinas, nessas crenças, é ser adventista.
vamos partir logo por aqui. Se você está vendo esse vídeo comigo, você é adventista do sétimo dia, você se considera adventista, mas você não concorda com alguma das 28 crenças, então você não é adventista. Primeiramente, eu tenho que deixar isso para você logo na cara, na lata. Se você se considera adventista, mas você não acredita em uma das 28 crenças, então você não é adventista, tá? Primeiramente é isso, ok? Então vamos usar aqui o livro Misto Cremes, primeiramente, tá? Não só o Misto Cremes, a Bíblia. E você verá comigo, então, quem é o Espírito Santo. Vamos lá? Então, vamos lá. Nisto cremos. Eu não coloquei aqui a página, queridos. Peço até perdão, tá? Porque, na verdade, tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui está no capítulo 5 do livro, tá? Eu até gravei até de cabeça, eu nem olhei aqui, eu já gravei. Olha só, minha porta aqui não vai deixar a gente, não vai ficar abrindo mesmo, gente. Ignora. Então, o livro Nisto Cremos começa com as 5 primeiras crenças que fazem parte da doutrina de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que você vai ler aqui, que está tirado do livro Isto Cremos, eu não coloquei a página. Por que eu não coloquei? Porque está tudo no capítulo 5 do livro, tá bom? Então, você pode ler o livro, o capítulo todinho, e você vai encontrar todas essas palavras aqui, por favor, tá? Então, não fala, Guilherme, isso aí que você está colocando, tá no livro Isto Cremos mesmo? Tá sim. Eu poderia até abrir aqui o PDF para vocês, mas enfim, pega aí seu livro Nisto Cremos, tem um PDF de graça aí no Google, coloque Nisto Cremos PDF, você acha. Tá no capítulo 5 do livro, tá? Por favor. Por isso que eu não coloquei a página. Não foi porque eu não quis deixar, ou deixar você na curiosidade, ou porque eu estou enganando você. É porque realmente está tudo no mesmo capítulo. E eu não, no dia que eu fiz o estudo, ali na correria, eu falei, não vou colocar a página não, porque tá tudo aqui no capítulo 5 mesmo, é só falar para a pessoa que tá no capítulo 5, pronto, acabou, fechou, ok? Combinado? Por favor, vocês entenderam, né? Capítulo 5, Nisto Cremos. Vamos lá. Abre aspas, diz assim lá no livro, Nisto Cremos, sobre o Espírito Santo. A Bíblia revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder impessoal. O Espírito Santo possui o quê? Personalidade. E aqui nós vamos então começar a ler a Bíblia. Nós vamos ler todos esses textos aqui, tá? Não vamos deixar nenhum de fora. Então, vocês estão vendo que às vezes passa um pessoal aqui na rua, faz um barulho. Eu vou tentar dar pausa no vídeo quando isso acontecer, tá? Pra gente, enfim, não ficar muito ruim, ok? Então, vamos voltar aqui para o estudo. Então, tá escrito isso aqui no livro Nisto Cremes. Eu estou seguindo aqui com a setinha do mouse para vocês verem. Por que que o Espírito Santo possui uma personalidade? Primeiro, porque ele contende, ele briga com as pessoas. Vamos lá para Gênesis, rapidão. Gênesis, capítulo, eu vou diminuir aqui o tamanho do texto. Bem rápido. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deixa eu só conferir se eu não estou mostrando minha cara. Não, não estou mostrando minha cara. Eu vou mostrar minha cara aqui só mais uma vez, só para eu conferir aqui. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vocês nem vão perceber. Ok, eu dei uma pausa aqui no vídeo, rapidinho, vocês nem perceberam, né? Enfim, vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo. Olha como minha memória é ruim. Vamos tirar meu rosto aqui. Versículo 3. A Bíblia diz: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ok, aqui nessa versão diz agirá, tá? Vamos ver na NVI, como é que tá aqui na NVI? A NVI, no mesmo capítulo, né? Aqui, a NVI diz: Então o Senhor disse, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Ok. Na Nova Almeida, ah, a mesma coisa. Aqui diz agirá, né? E na nova versão transformadora, rapidinho aqui, capítulo 6, versículo 2, diz: O meu espírito não tolerará. Basicamente é o mesmo conceito. Se alguém não tolera, essa pessoa tem que ser uma pessoa, né? Vocês entenderam? Então, eu não tolero fulano. Então, para eu ter tolerância, eu tenho que ser uma pessoa, né? Então, vamos ficar aqui com a NVI. O texto diz que o Espírito não contenderá, certo? Então, o Espírito Santo, ele contende com as pessoas. Para contender com alguém, para ser tolerante ou intolerante com alguém, tem que ser uma pessoa. Isso é uma característica de um ser pessoal.
Outra coisa, o texto diz que o Espírito Santo, ele ensina. Lucas, capítulo 12, versículo 2. O Espírito Santo ensina. Vamos ver isso aí na Bíblia? Vou colocar aqui logo aqui, em duas versões diferentes. Eu não vou colocar, eu vou fechar aqui essas duas versões para a gente não ficar com quatro versões. Ó, essa aqui é a João Ferreira de Almeida, tá? Revista atualizada, a mais comum, utilizada no Brasil todo, tá? Essa aqui é a NVI, Nova Versão Internacional, que é a versão que tem sido mais utilizada pelos adventistas, com razão, porque, de fato, é a melhor tradução que a gente tem no momento, ok? A mais fiel ao texto hebraico, grego e aramaico. Então, vamos comparar as duas aqui. Lucas, capítulo 2, 12, perdão. Vamos ver aqui onde é que está. Versículo 12. O que que diz aqui? Vou marcar aqui. Pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Na versão João Ferreira de Almeida, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele ensina. E aqui eu dou uma ênfase até na irmã Lene. A irmã Lene é professora. A irmã que eu comentei no início do vídeo, que me incentivou a fazer esse vídeo inicialmente. E aí, irmã Lene? Fala pra nós. Você não vai poder falar, eu sei, né? Isso aqui é um vídeo gravado, não é uma live. Mas, enfim, você entendeu. Você pode ensinar como professora se você fosse um pedaço de pau, se você fosse a energia elétrica ou algum outro tipo de energia que existe na natureza, que é inanimada. O texto diz que o Espírito Santo ensina. Isso, então, mostra que ele é uma pessoa. Para ensinar, tem que ser uma pessoa. Tem que ter conhecimento, tem que ter vontade. Pronto. O Espírito Santo convence. Convence. Como é que eu vou convencer uma pessoa de alguma coisa? Alguém, né, um ser racional, se eu mesmo não for um ser racional? João 16, versículo 8. Vamos lá, rapidinho. João 16. Então, correndo aqui, estou abrindo as duas versões para ninguém ficar com dúvida nenhuma. João capítulo 16, versículo o que mesmo? Já esqueci. Versículo 8. Ele veio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra de Deus. A mesma coisa está aqui na nova versão, na Almeida, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence. O texto diz que é ele. Ah, Guilherme, mas o Espírito Santo, ele aí é Jesus, é o Pai. Vamos chegar lá. Vamos chegar nessa parte aí. Primeiro aqui, acompanhe meu raciocínio. O livro Nisto Cremos está dizendo que o Espírito Santo possui personalidade, porque ele contende, ele ensina, ele convence, que mais? Ele dirige os assuntos da igreja. Atos capítulo 13, versículo 2. Eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que eu vou perder muito tempo se eu for ficar abrindo nessas duas versões o tempo todo. Então, eu não vou mais abrir na João Ferreira de Almeida, vou ficar com a NVI, tá bom? Repito, a NVI é a Bíblia mais usada atualmente pela Igreja Adventista, inclusive está sendo usada na lição da Escola Sabatina, tá? E está sendo preferida, né, pela Igreja, por mim também e você. Se você entrar em contato com essa versão, você vai perceber que ela realmente é melhor, por muitos motivos. Depois eu vou. Quer ver um exemplo claro aqui para vocês? Vamos aqui rapidinho, gente. Perdão aqui porque o vídeo a gente está falando de outra coisa, mas eu vou mostrar para vocês porque a NVI é melhor do que a João Ferreira de Almeida. Então, a morte de Raquel. Olha para você ver como é que está na João Ferreira de Almeida e como é que está na NVI. Vou abrir aqui para vocês. Então, Gênesis capítulo 35, versículos 16 ao 20. Então, aqui essa aqui na NVI. Vou abrir aqui para vocês na João Ferreira de Almeida. Olha para você ver. Bíblia, ó, tá vendo aqui? João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Esse aqui é a versão que eu uso. Vou mostrar para vocês por que a NVI é superior a João Ferreira de Almeida. Só uma prova só e vocês já vão ter aí a certeza, tá bom? Então, Gênesis 35, né? Aqui no versículo 18. Gênesis 35, versículo 18. As duas versões. Ó, na João Ferreira de Almeida está escrito bem assim, ó. Quando Raquel estava morrendo, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe deu o nome de Benjamim. Olha só que perigo isso aqui. Na João Ferreira de Almeida, a versão diz que
de Raquel saiu dela a alma dela. Para quem não é adventista, não recebeu estudo bíblico, o que que essa pessoa vai acreditar aqui, irmão? Irmã? Que nós temos o quê? Temos uma alma e não somos. O texto diz que saiu dela a alma. Olha que texto perigoso, seguindo aqui a João Ferreira de Almeida. Perigoso especialmente para quem não conhece a mensagem. Olha como é que está na NVI. Já ao ponto de sair-lhe a vida. Muito embora, para quem já conhece a mensagem, sabe que a alma aqui é a vida, mas para quem não conhece, isso aqui é uma ajuda muito grande da NVI. Aqui, a pessoa vai ler esse texto aqui, ela vai acreditar que tem alma dentro da pessoa, mas que a pessoa é uma alma, você está entendendo? Então, uma prova aqui para vocês que a NVI, no momento, é a versão bíblica superior a todas as outras, ok? Então, eu vou usar só ela aqui para a gente não perder tempo. Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo dirige os assuntos da igreja. Olha o que está escrito aqui, ó. Eu estou esquecendo de dar o zoom, né? Tem gente que não enxerga muito bem. Vamos lá, dei o zoom. Enquanto adoravam ao Senhor, vou grifar aqui, e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui diz que o Espírito Santo, ele mesmo, falou para os servos de Deus, que estavam jejuando, para que separasse Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha chamado eles para fazer. O Espírito Santo, então, ele dirige os assuntos da igreja. Ele. O texto diz também, aqui no livro Nisto Cremos, que ele auxilia e intercede. Pergunto como um poder pode interceder. Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos lá, correndo aqui. Romanos capítulo 8. Opa, deixa eu tirar esse zoom aqui. Ok, Romanos capítulo 8, versículo 26, né, gente? Ó, minha memória é muito ruim, viu? Vocês vão perceber até o final desse vídeo aqui. Tá aqui, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que texto fenomenal. Então, o texto está deixando claro aqui que o Espírito Santo ele auxilia a gente intercedendo por nós. Ele ora por nós, ele melhora a nossa oração, né? O Espírito Santo também inspira. Segundo Pedro 1:21, texto conhecido demais, né? Especialmente para quem dá estudo bíblico aí. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que diz: Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, ó, impelidos ou movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo e Deus fosse o mesmo, no sentido literal, ou seja, não existe Espírito Santo, é Deus, é o mesmo, por que está falando aqui que homens falaram da parte de Deus, vírgula, impelidos pelo Espírito Santo? Pega aí a visão. Então, o Espírito Santo, ele inspira. E, por fim, o Espírito Santo santifica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo, já esqueci, olha só, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Olha a Trindade aparecendo aqui. Confesso para vocês, confissão, eu não conhecia esse texto. Pela primeira vez eu estou vendo aqui um outro texto que mostra a Trindade em um versículo. Aqui, a Trindade está aqui nesse versículo. E eu não percebi outras vezes que eu li esse texto. Aqui diz que o povo, né, ali a quem Pedro estava se dirigindo a carta, diz aqui que eles foram escolhidos com o pré-conhecimento de Deus Pai, olha a ênfase em Deus Pai, pela obra santificadora de quem? Do Espírito e para a obediência a Jesus Cristo. 3. Destacados aqui com vírgula. Pai, Filho, Espírito Santo e Filho. Se o Espírito Santo e Jesus fosse o mesmo, ou se o Espírito Santo fosse o Pai, qual a necessidade de dizer aqui? Pela obra santificadora do Espírito, por amor de Deus. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força ou poder impessoal. Por quê? Porque ele tem personalidade, porque ele contende, ele ensina, ele convence, ele dirige os assuntos da igreja, ele auxilia, intercede, inspira e santifica. Você viu comigo aí na Bíblia. Continua o texto. Em azul aqui, ó. Essas atividades não podem ser executadas por um mero poder
influência ou um atributo de Deus. Somente uma pessoa pode empreendê-las. É o que está escrito no nosso livro, Nisto Cremos. Vamos seguir. O Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Ele é divino. O Espírito Santo não é menor do que o Pai nem que o Filho, em divindade, em poder, em atributo, em essência. Nisto cremos. De novo, vamos ler na Bíblia. Olha quantos textos bíblicos nós vamos ler. Eu falei, esse vídeo aqui, ele não vai ser curto, tá? Você pode assistir ele em partes. Talvez, quem sabe eu mesmo possa dividir em partes depois, não sei, vou pensar. Leia comigo. Abre aspas. Nisto cremos, capítulo 5, tá? As Escrituras veem o Espírito Santo como o quê? Como sendo Deus, divino. Entenda, pelo amor de Deus, quando o texto fala que o Espírito Santo é Deus, não está falando que ele é o Pai, tá? Assim como se eu falar que Jesus é Deus, eu não estou dizendo que Jesus é o Pai. Jesus falou que eu e o Pai somos um. Mas ele não disse que ele e o Pai são a mesma pessoa. O Pai é um e Jesus é outro. A mesma coisa é o Espírito Santo. Então, quando o livro Nisto Cremos e qualquer outra pessoa falar para você que o Espírito Santo ele é Deus, não está querendo dizer que ele é o Pai, como se fosse um ser só, um corpo só. Mas é que ele é divino. Ele possui os atributos de Deus. Vamos ver quais são esses atributos? Primeiro, ele é comparado a Deus. Nesse caso aqui, falando do Pai. Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Vamos lá para a Bíblia. Atos, capítulo 5, 3 e 4. Vou grifar aqui para a gente entender melhor. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir para quem? Ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu dela pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a quem, amados? Deus. Mas peraí, o próprio Pedro não falou aqui que ele mentiu para quem? Primeiramente, para o Espírito Santo? Mas aqui no final do versículo ele falou que ele mentiu para quem? Para Deus. Ou seja, o Espírito Santo e Deus é a mesma coisa. Eles têm a mesma essência, o mesmo atributo, a mesma divindade. Pedro não poderia dizer, colocar aqui, a ponto de você mentir para um anjo, por exemplo, e depois colocar aqui que ele mentiu para Deus, porque um anjo não pode ser comparado com Deus, mas o Espírito Santo aqui foi comparado com Deus. Ok? O Espírito Santo, meu Deus amados, ele pode ser blasfemado. Pensa comigo aí. Como é que ele não é Deus se ele pode ser blasfemado? Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Vamos abrir aqui, vamos ver na Bíblia. Mateus 12, 31 e 32. Jesus falou: Por isso eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, olha, ele está falando de Jesus, né? O Deus Filho será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Outra luz para vocês aqui. Se o Filho do Homem fosse o Espírito Santo, como muitos estão dizendo aí que o Espírito Santo e Jesus são o mesmo, por que raios Jesus falaria que todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoado? Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. E aí, como é que responderíamos isso aí? Como é que um irmão que é contra o Espírito Santo poderia responder essa questão? Se o Filho do Homem e o Espírito Santo são a mesma pessoa, esse texto aqui não deveria existir. Porque se blasfemar contra o Filho do Homem, então blasfemar contra o Espírito Santo, e é a mesma pessoa, então blasfemar contra o Filho do Homem é pecado, não pode, não vai ter perdão. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Então aqui tem uma distinção. O Filho do Homem é um, quem blasfemar contra ele pode ser o quê? Perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então você tem aqui uma distinção muito clara. O Espírito Santo, ele é a vida. Ele é a vida. Ué, mas não é Jesus? Jesus também é a vida, mas o Espírito Santo também é a vida. Romanos 8, verso 2. Leia comigo na palavra de Deus, Romanos 8, versículo 2. Portanto, vou ler do versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida.
Então, o Espírito Santo, ele é a vida. O Espírito Santo, ele é a verdade. Olha só. Ué, mas não é Jesus? Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ah, então tá vendo? Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade. Então Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Irmão, vigia. Você acabou de ler comigo em Mateus 12 aqui, que o Filho do Homem pode ser blasfemado, mas o Espírito Santo não pode. Então, não é a mesma pessoa. Deus, o Pai, é a verdade, o Filho é a verdade, e 1 João 5, verso 6 diz que o Espírito Santo também é a verdade. Está escrito aqui, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito, ó, aqui está falando de Jesus. Depois vem aqui uma conjunção. E o Espírito, ou seja, outro ser. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pronto. O Espírito Santo também é onipotente. Ou seja, ele tem o poder de fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele também é El Shaddai, ele também é Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Diz aqui, ó: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Aqui está falando sobre os dons espirituais. E aqui diz que o Espírito Santo distribui como ele quer. Se é como ele quer, então ele pode fazer o que ele quiser. É o que o texto está dizendo, de forma implícita. Então o Espírito Santo ele é onipotente. O Espírito Santo também é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, um texto muito conhecido, né? Mas eu vou ler, porque a gente não pode deixar de ler nenhum texto, não. Achei, Salmo 139, a partir do versículo 7, né? Do 7 ao 10. Eu só estou conferindo aqui se eu não estou aparecendo. Tô não, ok. Meu rosto sumiu aí, viu, gente? Vamos olhar para a Bíblia. Esquece o rosto do irmão. Para onde, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Então, o Espírito Santo ele é onipresente, não tem como escapar dele, porque ele está em todos os lugares. O Espírito Santo, amados, também é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Não há nada oculto para o Espírito Santo, assim como não há nada oculto para o Filho e nem para o Pai. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, perdão, 10 e 11, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Ó, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, aqui, ó, Deus aqui é o Pai, tá? O Pai o revelou a nós por meio do Espírito. Por meio. Por meio quer dizer o quê? Foi através de outro, do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha só, pelo amor de Deus, irmãos, como é que o Espírito Santo pode ser o próprio Deus? Ou seja, como diz o Espírito Santo, é Deus. Se o texto está dizendo que ele sonda as coisas profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser quem? O Espírito de Deus. Olha só. Ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele conhece tudo. Ele estuda, ele entende as coisas de Deus, da Trindade. O Espírito Santo também, ó, muitos não sabem disso, ele é criador. Jó e Salmo fala isso. Jó 33, verso 4. Vamos lá. O Espírito Santo também criou, amado. O Espírito Santo também fez parte da criação. Não foi só o Filho, não. Embora o Filho ele tenha sido o agente ativo, né, da criação, o Espírito Santo também criou. Jó 33, verso 4. Aqui, olha o que Jó falou, ó. O Espírito, deixa eu ver se foi Jó. Não foi Jó, não. Quem falou isso aqui, se eu não me engano, foi Elifaz. Foi algum dos amigos de Jó, né? Foi alguns amigos de Jó. Aqui, ó. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Mas, enfim, é inspirado por Deus, está aqui na palavra. Ele diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá
vida. Então, aqui, o Todo-Poderoso aqui é o Espírito de Deus, que me fez. Vira aí? O Espírito Santo fez o ser humano. Quer mais uma prova? Salmo 104, verso 30. Vamos ver lá no Salmo? Salmo 104, versículo 30, que diz assim, ó. Quando sopras o teu fôlego, aqui, ó, o teu fôlego aqui é o Espírito, tá bom? É, aqui, nesse ponto aqui que eu achei, ó, tá vendo? Por isso que eu realmente devia ter deixado. Eu vou deixar aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida aberta, que uma hora ou outra eu vou acabar precisando dela. Vocês vão ver, entender o porquê. Porque aqui na NVI eles já traduziram como o fôlego. Mas a palavra no hebraico é ruach, que é a mesma palavra que se designa o Espírito Santo e também o fôlego. Então, verso 30, né? Vocês vão ver aqui a diferença. Olha só a diferença. Vamos ler aqui. Na NVI, quando sopras o teu fôlego, que é o Espírito Santo, eles são criados e renovas a face da terra. Na João Ferreira de Almeida, envias, ó, o teu Espírito, que é a mesma coisa que fôlego, tá, gente? É a mesma palavra no hebraico, ruach. Envias o teu Espírito e eles são o quê? Criados, e assim renovas a face da terra. Vou deixar essa Bíblia aqui aberta. Então, o Espírito Santo é o quê? Ele é criador. Ele também fez parte da criação, ele também é mantenedor. O Espírito Santo, amados, ele fez a encarnação de Cristo. Como é que o Espírito Santo não pode ser Deus? Se ele fez uma obra tão sobrenatural como essa, que foi a encarnação, né? Fez Jesus Cristo, um ser puramente divino, espiritual, se transformar em um ser divino humano. Lucas capítulo 1, versículo 35, né? Vamos ler comigo aqui? Lucas 1,35 diz aqui, ó. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, ó, presta atenção no português, a irmã Lênia é professora. Então você está percebendo aqui, quando ele fala que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, esse Altíssimo aqui é o Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, do Espírito Santo, que tá, o sujeito anterior da frase aqui é o Espírito Santo, tá? Então, esse Altíssimo aqui é o Espírito Santo, tá? Então, o Espírito, vamos lá, perdão, de novo. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, o Espírito Santo, que é o Altíssimo também, ele fez a encarnação de Cristo, mais uma prova, então, que ele é divino. Amados, o Espírito Santo está na forma batismal. Nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vou ler esse texto aqui agora, porque nós vamos ler já já, viu? Vamos ler ele aqui na tela. Então, não vou abrir lá. E ele também está na bênção apostólica do apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, se o Espírito Santo não fosse Deus, não fosse uma pessoa distinta, por que raios seríamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Era só batizar em nome do Pai e do Filho, ponto. Não está lá do Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele também está nos dons espirituais. Esses três textos aqui vamos ler já já. Por isso que nós não lemos aqui na Bíblia, tá? Vai estar aqui na tela. Vamos lá. O Espírito Santo e a divindade. Qual é a relação do Espírito Santo com a divindade? Ou seja, né, com o Filho e com o Pai. Ainda aqui no livro Nisto Cremos, capítulo 5, ok? Vamos ler? Desde a eternidade, o Espírito Santo fez parte da divindade, como seu quê? Terceiro membro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente autoexistentes, ou seja, amados, o Pai, o Pai, ele não criou o Filho, pelo amor de Deus, isso é crença, testemunho de Jeová. O Filho não foi criado, ele foi criado em um sentido. Quando ele desceu aqui na Terra para se tornar homem, sim, ele foi gerado, mas antes de ser gerado como homem, o Filho sempre existiu desde toda a eternidade. O Filho não foi criado, ele é eterno, assim como o Pai. E o Espírito Santo também não foi criado, tá? Ele não foi criado pelo Pai nem pelo Filho. Ele sempre existiu. Eles são igualmente o quê? Autoexistentes. Eles têm vida em si mesmos. Queridos irmãos, tá aqui no livro Nisto Cremos e você vai ver comigo na Bíblia a prova. Continuemos. Embora todos sejam iguais, existe uma distribuição de funções
que opera dentro da Trindade. E aqui mora muita confusão. O fato de que o Espírito Santo tem uma função de subserviência, e o filho também tem, né, de certa forma, com relação ao pai, muitos então têm alegado e têm crido que o pai ele é maior, essencialmente maior, quando na verdade não. Ele simplesmente tem funções diferentes, ok? Vamos ver isso mais para frente. Sigamos. Prova bíblica aqui para vocês de que a Trindade é uma doutrina bíblica, não é invenção de nenhuma igreja, muito menos da Igreja Católica e nem dos Adventistas. Deixa só eu vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo, amados. Eu tô sentindo um pouquinho. Eu tô bem acomodado aqui, sentado aqui na minha cadeira. Eu tô sentindo um pouco de falta de ar. Vou puxar um pouco o fôlego aqui e eu já volto. Olha para vocês, o vídeo já tá com 45 minutos. Então esse vídeo realmente vai ser longo e temos muito ainda a tratar. Pelo visto, eu vou dividir esse vídeo em partes, né? Eu vou, quando chegar uma hora de relógio aqui o vídeo, eu vou cortar ele e vou continuar com a parte 2, porque senão realmente vai ficar muito grande e, enfim, pode ser cansativo para muitos, né? Mas ainda não chegamos lá. Quando chegar em uma hora de vídeo, eu vou finalizar e vamos continuar com a parte 2, ok? Vou dar uma breve pausa aqui para eu dar uma respirada para melhorar um pouco aqui o meu desempenho. Voltei, vocês nem perceberam, né? Mas eu parei uns minutinhos aqui para dar uma respirada. Vamos voltar para o slide então. Vamos lá? O primeiro versículo da Bíblia é a prova de que Deus não é um só, mas que é uma trindade. Pelo amor de Deus. Vamos ver comigo? Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha só, nessa palavrinha aqui, Deus aqui, nessa palavra, está a trindade. Como assim, Guilherme? Muito simples. Você sabe muito bem. Deixa eu voltar para minha cara aqui rapidinho. Vamos bater um papo reto aqui. Você deve saber, né, que a Bíblia não foi escrita em português. Enfim, eu estou até brincando com vocês, é óbvio. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, amados. Teve algumas partes em aramaico, mas o Gênesis, enfim, todo ali foi em hebraico. O Velho Testamento, quase todo, foi escrito em hebraico, ok? Então, muitas palavras que nós temos aqui traduzidas para nós, para o português da Bíblia, infelizmente, não estão bem traduzidas. Ou, melhor, não estão muito bem transliteradas. Então, ao analisar o hebraico e o significado das palavras hebraicas, nós podemos descobrir muitas coisas. Coisas que, tipo, sabe, quando você descobre, você fica encabulado. Eu vou mostrar só aqui um exemplo para vocês. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Ó, pra você ver, não tem a ver com o tema do vídeo. Mas vocês estão vendo que eu gosto de enriquecer bastante o conhecimento para vocês, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vocês vão ficar chocados. Muitos não sabem. Então, vamos aqui para a Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 5, ou melhor, capítulo 4. Olha para você ver isso aqui. O versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis. Talvez alguns saibam disso, outros não. Se você não saber, você vai saber agora. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz quem? Caim, certo? Disse ela, isso aqui está no português, né? Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Você sabia que essa tradução está errada? Essa transliteração está errada. No hebraico, eu te dou toda a certeza. Eu não vou abrir aqui a Bíblia. Eu poderia abrir aqui, ó, rapidinho aqui, ó, Bíblia hebraica, né? Bíblia hebraica transliterada. Poderia colocar aqui para vocês aqui. Qualquer um pode entrar aí e achar o site aqui, tá? Você pode achar aqui tranquilamente a Bíblia hebraica, né? Eu não vou fazer isso aqui por questão de tempo. Eu vou falar para vocês, vocês pesquisem depois para vocês terem certeza, pra vocês não ficar com minha palavra. O que está escrito no hebraico, sabe o que que é? A Eva, ela diz assim: com o auxílio do Senhor, aliás, perdão, no original está assim: eu tive um filho homem, o Senhor. Desse jeito no hebraico. Ou seja, como assim, Guilherme? Eva acreditava que Caim era o Messias. É isso aí que eu estou falando para vocês. No hebraico está desse jeito. Então, quando Eva teve Caim, ela achava que Caim era o Messias, era o Senhor, o Filho de Deus. Então, no hebraico, não está desse jeito aqui, não. No hebraico tá. Eu tive um filho homem, o Senhor, desse jeito.
Então, no hebraico, tá desse jeito. Então, Eva, nesse texto aqui, ela achou que Caim, que ironia, né? Eva achou que Caim era o Messias, era o filho de Deus. Infelizmente, as nossas Bíblias, inclusive a NVI, que eu tanto falei bem aqui, vocês perceberam que eu falei tão bem dela, não tá certo. Eles colocaram aqui que ela adquiriu, né? Vamos lá de novo lá. Ela adquiriu com o auxílio do Senhor, ela teve um filho homem, mas no hebraico está escrito que ela diz assim: eu adquiri um filho homem, o Senhor, no hebraico. Então, ao estudar um pouquinho o hebraico, nós podemos descobrir coisas fantásticas sobre a palavra. Com relação a Deus, olha só que incrível que eu vou mostrar para vocês aqui. Muitos já sabem, né? Isso aqui é fichinha para muitos, mas enfim, muitos não sabem. A palavra Deus no hebraico, amados, é essa aqui que está aqui em cima, tá? É assim que se escreve, ok? Em hebraico, complicado, né? E se pronuncia dessa forma: Elohim, tá? Essa palavra é a que está aqui, é aqui. No princípio, Elohim criou os céus e a terra, ok? Deus aqui no original é Elohim, que seria, né, Bereshit bara Elohim, tá? Elohim. A palavra Elohim, amados, é um substantivo plural, que literalmente significa isso aqui, ó, deuses, deuses mesmo. A palavra Elohim, que está aqui em Gênesis 1, é deuses e não Deus, como está escrito na nossa Bíblia. Você entendeu? Então, no princípio, o texto deveria estar assim, ó. No princípio, deuses criaram os céus e a terra. Ou deuses criou os céus e a terra. É assim que está no hebraico. Ah, Guilherme, mas por que então que nossa Bíblia coloca Deus? Por quê? Muitas pessoas me perguntam, né? Algumas pessoas até já me confrontaram. Entenda, eles colocaram Deus na tradução porque com medo de que as pessoas que lessem a Bíblia achassem que nós cristãos, ou os judeus e os cristãos, somos politeístas, ou seja, que nós cremos em vários deuses. Para não incorrer nesse perigo, colocaram então Deus. E também porque, talvez o principal motivo, na verdade, eu deveria ter começado com esse, é porque os judeus que escreveram, Moisés que escreveu, né, esse texto, eles ainda não tinham a compreensão da Trindade que posteriormente, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, Pedro e os demais apóstolos tinham. Então eles acreditavam que Deus era um só. Eles tinham assim a noção, claro, né, de que viria o Filho de Deus e que o Filho de Deus era divino. Mas sobre ter a Trindade, sabe, assim, essa doutrina da Trindade, eles não tinham essa doutrina bem estabelecida na mente deles. Então, por isso, Moisés, né, que escreveu, perdão, Moisés não, misericórdia, Moisés escreveu deuses mesmo, né, porque Moisés escreveu o hebraico. Eu vacilei aqui agora. Mas então, as pessoas que traduziram a Bíblia, transliteraram do hebraico para o português, por medo de que outras religiões e outros críticos do cristianismo falassem: ah, vocês são politeístas, por que que vocês adoram vários deuses? Não está assim na sua Bíblia? Deuses? Então, eles colocaram Deus. Mas no hebraico, Moisés, quando ele escreveu Gênesis, ele escreveu do jeito que está aí. Deuses. No princípio, Elohim, deuses, no plural, criaram os céus e a terra. Prova para mim, Guilherme. Provo. Por quê? A palavra que define o nome Deus no singular não é Elohim, é Elohá ou El, que é, tá vendo aqui? Diferente. Olha a diferença aqui. Elohim, olha o tamanho, várias outras letras, né, hebraicas. Elohim, deuses, plural. E Elohá ou El é bem menor. E lá naquele texto, vou provar para vocês aqui. Vamos aqui para a Bíblia hebraica. Não está lá Elohá, que é Deus no singular. Está Elohim, que é Deus no plural. Bíblia hebraica transliterada. Vamos entrar aqui. Vou colocar aqui logo Gênesis capítulo 1. Aqui, ó. Tá vendo aqui, amados? Bereshit, Bará, Elohim. 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 Deuses. Plural. Ok? Não está aqui Elohá. Tem outras passagens que aparece Elohá, que é Deus no singular. Olha aqui de novo Elohim, tá vendo? Elohim,
Deixa eu ver se eu acho um Elohá aqui para vocês, só para vocês verem a diferença. Basicamente em Gênesis, Moisés ele usa Elohim o tempo todo. Mas eu vou ver se eu acho aqui rapidinho. Se eu não achar, eu vou deixar para mostrar em outro momento para vocês a expressão Elohá, que é Deus no singular. Mas aqui no Gênesis, Moisés utilizou a palavra Elohim, que é deuses, no plural. Então, o primeiro versículo da Bíblia prova para mim e para você que Deus não é um ser só, mas é uma unidade composta, ok? Uma unidade composta por mais de um ser, tá? Então, o primeiro versículo da Bíblia traz para a gente, então, a Trindade. O primeiro versículo da Bíblia já traz a Trindade para mim e para você. Fechou? Outro versículo que prova que existe uma Trindade. Deixa eu só ver aqui, queridos, quanto tempo já tem o vídeo? 55 minutos. Olha, a gente já está acabando a primeira parte. Mateus 28, versículo 18 e 19. Lembra que eu falei que a gente ia ler depois? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, queridos, atenção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pergunto em nome de Jesus, amados, se o Espírito Santo fosse o próprio Deus, ou o próprio Cristo, ou a procedência dos dois, né, o atributo do Pai e do Filho, por que na forma batismal o Espírito Santo estaria aí? Deveria estar, então, se fosse assim, batizar em nome do Pai e do Filho, meus amados. Não é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Outro texto que eu falei para vocês que a gente ia ler, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 e 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nesse caso aqui é o Pai. Na Bíblia não está lá Pai, tá? Eu dei a ênfase aqui em parênteses porque realmente dá, fica claro que ele está falando do Pai aqui, porque ele falou de Jesus, está falando de Deus, então é o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha aqui que maravilha, amados. Um texto bíblico claro, mostrando aqui a Trindade. Três, não dois, não um, três. Você quer mais? Vamos dar mais. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. O batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Ó, o Filho de Deus estava lá na água, em corpo, né, ali na água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu, ele olhou e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Olha só, o Espírito de Deus vindo em uma forma corpórea, distinta, separada. Ele não é o Pai, porque ele veio do céu, ele desceu do céu e pousou sobre Jesus. Se o Espírito Santo fosse Jesus, então, que loucura seria esse texto aqui? Então, Jesus foi batizado na água e Jesus desceu como pombo e pousou sobre ele, sobre Jesus. Jesus pousou sobre Jesus. Meu Deus, não tem como aceitar uma coisa dessa, amados. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Quem foi que falou isso aqui? O Pai. Aqui você percebe claramente a Trindade revelada nesse texto. Não tem como refutar esse texto aqui, não tem como. Mas, Guilherme, aqui não está falando que o Espírito ele é de Deus? Meus queridos, o Espírito de Deus é o nome do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, são os títulos que o Espírito Santo recebe, tá? Então, o fato de falar que o Espírito é de Deus não quer dizer que ele é de Deus no sentido que ele é o próprio Deus, ou que ele procede de Deus como se fosse uma energia, um poder. E outra, Espírito de Deus. Deus aqui é a Trindade. É a Trindade, é o Espírito de Deus, o Espírito da Trindade. Então ele é o Espírito, ele é um ser diferenciado, ele é separado. Tanto é que ele recebe esse nome, Espírito, Ruach, né? Ele é o fôlego, ele é o Espírito. Não é o mesmo, não é o Pai, não é Jesus. Porque aqui diz que ele desceu do céu como uma pomba. Outro versículo, Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Olha aqui a Trindade de novo, amados. Há um só corpo e um só o quê? Um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só. Há um só Senhor.
na Bíblia de vocês não vai estar falando que é Jesus. Mas por que que eu coloquei em parênteses e eu sei que é Jesus, você sabe também? Porque no Novo Testamento, os discípulos passam a chamar Jesus de Senhor, tá? Então, toda vez que você, não toda, mas 95% das vezes que os apóstolos, os discípulos se referem a Jesus, eles usam o termo Senhor para Jesus, ok? E também temos também a prova lá do Salmo, né? O Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Filho, né? O Pai, o Senhor, disse ao meu Senhor, que no caso é Jesus. Então, o Senhor aqui é Jesus. Então, ó, um só Espírito, um só Senhor, que é Jesus, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quantas pessoas, amados, vocês percebem aqui nesse versículo? Quantos sujeitos tem nesse versículo aqui? Três sujeitos: o Espírito, o pneuma, né? O pneumatos, que é o Espírito Santo no grego, porque aqui já é grego, não é hebraico, mas não, né? No hebraico é ruar. No grego é pneuma, né? Pneumatos, ou radiopneumatos, que é o Espírito. O Senhor, que é Jesus, e o Pai. Três, amados, três. Para finalizar a parte bíblica, já vamos entrar aqui, ó, no Espírito de Profecia, vai ficar para a parte 2. Esse texto aqui ele é fenomenal. Com esse texto aqui a gente vai dar um checkmate bíblico, tá? Pela Bíblia. João 14, verso 16. Jesus orando, ele disse: E eu, Jesus, tá falando, né? Pedirei a quem? Ao Pai, e ele dará a vocês o quê? Outro consolador, para estar com vocês para sempre. Amada igreja, amados irmãos que estão me ouvindo, seja você adventista, seja você batista, de que igreja você for, você não é cristão, está querendo se tornar cristão, meus amados, olha esse texto aqui, queridos, olha como é muito claro. Em nome de Jesus, observe. Jesus Cristo falando para os discípulos que ele iria pedir para o Pai e o Pai iria enviar um outro consolador. É outro, amados, é outro. Não é o mesmo, não. Se é outro, não pode ser Jesus. E tampouco pode ser o Pai. Porque diz que Jesus pediria ao Pai. Então, se Jesus Cristo está pedindo para o Pai, e o texto diz que ele vai pedir um outro, que ele vai dar outro, é outro. Não é o mesmo. Não é a mesma pessoa. É um ser distinto. Assim como o pai e o filho são distintos, não são a mesma pessoa, ou seja, literalmente falando, não é um corpo só, o Espírito Santo também não é. É a mesma coisa. O mesmo princípio que se aplica a Jesus e o Pai, se aplica ao Espírito Santo. Se Jesus Cristo é divino, mas ele não é o Pai, ele fala isso claramente. Ele fala, eu e o Pai somos um. Mas quando ele fala que ele e o Pai é um, o Pai estava lá no céu, lá no trono, e ele aqui na terra como homem. Então eles não são o mesmo corpo. Eles são um, sim, em propósito, poder, sabedoria e essência, mas não são o mesmo ser, o mesmo corpo. Entendem? Então, se Jesus e o Pai, eles não são o mesmo ser, literalmente falando, um corpo só, por que nós vamos falar então que o Espírito Santo, ele é o próprio Pai ou é o próprio Jesus? Se o texto aqui que você está lendo comigo aqui agora está dizendo que o Espírito Santo ele é o quê? Outro consolador. Outro consolador. Vamos finalizar por aqui então, essa primeira parte. Vou trazer meu rosto aqui. Então, até aqui vocês viram comigo pelo livro Nisto Cremos, que é o livro que reúne as nossas crenças como adventistas do sétimo dia, tá? Lembrando que eu li, não se esqueçam, o capítulo 5 do livro. É ideal que você lê também o capítulo 2, que fala sobre a Trindade, ok? Mas eu especificamente li aqui trechos do capítulo 5, tá bom? Que é o capítulo que fala sobre o Espírito Santo. Na verdade, olha só que eu me lembrei. Eu peguei trechos também do capítulo 2 que fala sobre a Trindade, tá? Então você lê também o capítulo 2 do livro Nisto Cremos e o capítulo 5. O 2 é sobre a Trindade, o capítulo 5 é sobre o Espírito Santo, tá? Lemos aqui, vimos todas as referências bíblicas, eu li todas elas, vocês viram aqui que eu li todas. Você pode ler na sua casa, você pode ler na sua Bíblia, enfim, independente da Bíblia que você estiver lendo, vai estar lá a mesma coisa praticamente, ok? E vimos vários versículos bíblicos mostrando que Deus, começando lá com Gênesis, né? E partindo para frente, que Deus não é um ser só. Não existe um só Deus, o Pai. Existe também o Verbo, a palavra, que é Jesus.
o Filho de Deus, que também é Deus, é divino, e existe também, como vocês viram claramente, um outro ser divino que completa a divindade, que é o Espírito Santo. Não tem um quarto, não é quatro, não é um, nem dois, são três. Vocês viram aí pela Bíblia. Então, no próximo vídeo, como eu falei, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar tão cansativo. Nós vamos analisar, né, como eu já até dei uma palhinha aqui para vocês, vamos ver então pelo espírito de profecia. Segundo o espírito de profecia. E aí, gente? A senhora Ellen White falou sobre isso? Olha, eu falei com a irmã Lene e vou falar para vocês. Me enganaram. Disseram para mim que Ellen White, ela não acreditava na Trindade e que ela era contra a crença de que o Espírito Santo é uma pessoa. Me enganaram. Feio. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Isso aí. Eu vou postar esse vídeo, eu vou postar os dois vídeos um em seguida do outro, tá? Eu vou postar esse vídeo aqui, esse primeiro, provavelmente hoje ainda, o primeiro. Amanhã cedo eu já posto o segundo. Pronto, não vou esperar nada não, viu? Não vou ficar esperando, porque aí você já viu o primeiro hoje, viu o segundo amanhã e, enfim, você aprende tudo. Então, a primeira parte nós vimos aqui o Nisto Cremos e a Bíblia. A segunda parte vamos ver no Espírito de Profecia. São muitas citações, amados. Várias citações. Serva do Senhor, provando para mim e para você que sim, que o Espírito Santo é um ser divino e é uma pessoa distinta. Não é o Pai e não é o Filho. Ele é o representante, mas não é a mesma pessoa do filho, nem a mesma pessoa do pai. E muito menos o poder do pai ou o poder do filho, tá? Você vai ver isso comigo, ok? Eu, em nome de Jesus, eu espero que você veja, eu espero que você tenha chegado até esse ponto aqui, o final desse primeiro vídeo. E em nome de Jesus, eu oro, vou orar aqui depois que eu terminar esse primeiro vídeo, para que você assista o segundo vídeo e veja pelo Espírito de Profecia também, que o Espírito Santo é uma pessoa divina, distinta do Pai e do Filho, e ao mesmo tempo, né, é uma unidade com o Pai e com o Filho, ok? Então vamos finalizar aqui esse vídeo, ficou 1 hora e 7 minutos. Eu vou finalizar com oração, né? Eu comecei com oração, vou finalizar com oração também. Eu vou gravar o segundo vídeo agora mesmo, porque senão eu vou perder o pique, né? Mas, inclusive, vocês vão ver que eu vou estar usando a mesma roupa. Enfim, talvez eu finja que eu vou fazer um vídeo depois, eu posso trocar a roupa aqui, mudar um pouco meu cabelo, mas o fato é que eu vou gravar logo agora, porque eu quero terminar esse estudo de uma vez. Vou postar no YouTube como dois vídeos, ok? Parte 1 e parte 2. Mas, em nome de Jesus, veja os dois, pelo amor de Deus, querida irmã, viu, irmã Lene, especialmente a irmã Lene, que foi, né, a pessoa que me incentivou a fazer esse vídeo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo que aprendemos até aqui? Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instruiu um pouco sobre quem é o Espírito Santo, primeiramente através da Bíblia. Creio que ainda leremos alguns versículos bíblicos, mas esses aqui foram os principais. No próximo vídeo que irei gravar, iremos discorrer pelo Espírito de profecia, né? Que o Espírito do Senhor, ele é divino, é uma pessoa. Nós iremos corroborar com a Bíblia através do Espírito de profecia. O Espírito de profecia não está acima da Bíblia, né? Ele é subordinado à palavra de Deus. Mas nós teremos então, nós iremos refutar, né? Os argumentos de pessoas mentirosas e mal intencionadas, dizendo aí que a senhora White, ela disse que o Espírito Santo não existe ou que não é Deus, enfim. Nós iremos ver, Pai. Os irmãos poderão ver. Eu peço, Pai, o Espírito Santo para que os irmãos que assistiram esse vídeo aqui, os poucos ou muitos, não sei que vão assistir, eles tenham o interesse de assistir a próxima parte. Porque não adianta ver só isso aqui e não terminar, né? Que o Espírito do Senhor possa dar a eles entendimento, sabedoria e vontade, motivação para verem a segunda parte desse vídeo, para entenderem completamente essa crença, essa doutrina. Eu imploro isso por eles, imploro pela minha vida, que as bênçãos do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós que estamos aqui. Eu que estou gravando o vídeo e eles que estão me ouvindo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus seja louvado. Então, finalizando aqui esse vídeo, espero que você tenha aprendido muita coisa até aqui. Como falei, vamos continuar no próximo vídeo com a abordagem do espírito de profecia, tá bom? Que Deus te abençoe. Já falei, né? E eu espero você no próximo vídeo. Por favor, veja o próximo vídeo. Não fique sem ver, tá? Eu imploro você que você assista o próximo vídeo. Não tem como você só ver esse aqui. Ah, já entendi. Não, veja o próximo. Por quê, Guilherme? Porque esses irmãos que estão
pregando contra a Trindade, contra o Espírito Santo, eles estão usando textos do Espírito de profecia para dizer que o Espírito Santo não existe, tá? Vou mostrar para vocês esses textos que eles usam. Vou mostrar. E vou mostrar os textos que eles não usam, que eles não revelaram para mim, não vão revelar para vocês, que provam que eles estão errados, que eles estão ensinando sim doutrinas de demônios, tá bom? Vocês vão ver isso aí comigo no próximo vídeo, beleza? Até a próxima, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por ter ficado até aqui comigo, viu? Tchau.